Algumas pessoas defecaram e urinaram dentro dos ônibus porque eles foram impedidos de usar o banheiro. Foi retirado desse ônibus completamente roxo, sem nenhum sinal vital. E até hoje eu não consegui descobrir quem é essa pessoa e se de fato ele se recuperou, se ele faleceu. Eu particularmente dormi no chão durante 3 dias, em cima de um lençol que me emprestaram. Dentro dessa quadra, apenas um toalete para atender cerca de 2.000 pessoas. E o primeiro agente que estava no corredor já me deu um soco no ombro. Ficamos nus, inclusive na frente de agentes mulheres. Não contentes, pediram que nós virássemos de costas. Joguem a roupa no chão, virem de costas. E não contentes, nos obrigaram a ficarmos de 4. Eles ordenaram que agachassem. E ainda nos disseram: tomem cuidado, seus vagabundos, não fiquem excitados, porque tem agente mulher aqui. O lugar que me restou, o melhor lugar da cela, ao lado do vaso sanitário. Ali eu passei 70 dias dormindo no chão. Ali eu passei 70 dias com uma única roupa do presídio, que nem eu mais aguentava o meu odor. Ali eu perdi 17 quilos. Ali eu comi com a mão aquela podridão que o Alexandre de Moraes disse que era saudável e que eu o convido a comer e oferecer à mãe dele. Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, há poucas horas a gente foi massivamente noticiado sobre a tentativa de fuga do Sidney Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Ele tentou fugir para o Paraguai e do Paraguai ele iria possivelmente para El Salvador. É isso que se diz. Então ele ingressou no país com passaporte falso pelas vias convencionais, né? Pegou ali a rodovia, vou entrar por aqui, por uma rodovia, serei parado pelas autoridades paraguaias com o passaporte falsificado e vai dar tudo certo. Além de tudo, ele carregava um cachorro, salvo engano, da raça Pitbull, um pacote de ração para esse cachorro e um pacote de fraldas também para esse cachorro. Quando a gente está viajando com animais, a gente, em regra, né, a gente leva fraldas para o animal não fazer xixi nem cocô em qualquer lugar, em cima de banco, essa coisa toda. Então ele achou que isso daria certo. E esse cara foi apontado como o grande gênio do mal, que seria uma das pessoas mais relevantes na arquitetura da tramóia do golpe contra o Estado Democrático de Direito, contra as nossas instituições. Visivelmente, cara, você percebe que foi a atitude de alguém sem nenhum preparo, sem nenhum discernimento, e também a atitude de alguém desesperado, né, com muito medo, querendo fugir deste país maldito. Mas isso é bem emblemático, é aí onde eu chego. Este país ele passou do nível da insalubridade, porque há poucos dias se vinha discutindo muito o que ocorreu com o Banco Master. No dia em que houve aquele anúncio da liquidação do Banco Master, eu fiz até um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado na descrição, onde eu menciono, né, que a criação, a existência, a subsistência, a manutenção de bancos como esse, de instituições, de empreendimentos como o Banco Master, só são possíveis em um país como o nosso. Porque você tem ali uma pessoa muito bem relacionada com o poder, então essa pessoa conseguirá se manter, né, em uma atividade empresarial onde ela nunca deveria ter se mantido. É o velho sistema de capitalismo de compadrio. Se eu sou bem relacionado, eu terei uma empresa, essa empresa será próspera, talvez durante o tempo, mesmo que dê tilt, dê mal, né, aí eu sairei muito bem na fita. Então não vou mais me esmiuçar sobre isso, porque no mesmo dia da liquidação eu tinha falado alguma coisa sobre o Banco Master e seu aparente ótimo relacionamento com as nossas instituições públicas, para que tenha existido ainda durante tanto tempo e tenha demorado tanto para poder finalmente desmoronar, né? Aquele corpo pútrido que finalmente desmorona. Então, recentemente a gente tomou conhecimento, isso começou a ser massivamente noticiado, sobre os honorários advocatícios que o Vorcaro, dono do Banco Master, o banqueiro, ele pagava ao escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. É um escritório pequeno, salvo engano, só tem 3 pessoas naquele escritório, sua esposa e seus 2 filhos, e esses honorários seriam, de acordo com alguns escritórios, grandes escritórios de advocacia consultados, seriam honorários históricos, né? Pouca gente conseguia um honorário desse montante. Aparentemente apenas o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos,
que antes de ser ministro da Justiça, ele já é falecido, ele foi ministro da Justiça de Lula durante muito tempo, ele já era reconhecido como um grande advogado. Grande advogado como? Não apenas por seu grande saber jurídico, que realmente ele tinha um notório saber jurídico, ele tinha um poder de oratória incrível. Quem via Márcio Tomás Bastos falando sabia disso. Ele realmente possuía o dom do convencimento, ele realmente sabia construir um raciocínio lógico com começo, meio e fim, e transmitindo bastante convicção nas suas colocações. E dentro dessas colocações ele permeava tudo ali com muito conhecimento, repito, jurídico, um notório saber jurídico. Então ele cobrava honorários advocatícios assombrosos para os padrões brasileiros. Isso chamava atenção, mas as pessoas respeitavam o Márcio Tomás Bastos em razão de toda essa sua história na advocacia, o que não é o caso do escritório dos filhos e da esposa do Alexandre de Moraes. Há uma história, inclusive, bem curiosa de uma ex-sócia do ministro Márcio, ex-ministro, né, Márcio Tomás, onde ele estava muito cansado, ele não queria mais clientes, ele estava já com a idade avançada, né, muitas ocupações, muitos problemas, então chegou um cliente muito rico, e ele queria que a sua representação jurídica em uma determinada ação fosse feita pessoalmente pelo Márcio Tomás. E ele querendo se livrar do cliente. Então ele falou para a sócia, olha, faz o seguinte, dá um orçamento aí de honorários para esse cidadão de tantos milhões de reais, porque ele vai embora e me deixa em paz, que eu estou muito cansado. E era um valor astronômico, então ela deu, né, o orçamento. Aí o cara, na hora, eu topo. Aí ele teve que pegar o cliente, ele fazer mais o que? Ele não tinha mais desculpa para afugentar aquele cliente. Mas repito, né, isso é algo realmente muito pontual e se vinha divulgando muito esse escritório da família do Alexandre de Moraes. Então se vinha noticiando muito sobre isso, uma jornalista que vinha pegando muito nessa tecla, né, já estão fazendo o assassinato de reputação dessa senhora, pelo que eu percebi, embora o que ela noticiou sobre esse contrato não é mentira, né, já foi plenamente confirmado, mas também ela mencionou que o próprio ministro Alexandre de Moraes estaria entrando em contato regularmente com o presidente do Banco Central, Galípolo, né, o nome dele, nome bem esquisito, para tratar de assuntos ligados ao Banco Master. Então, cara, isso seria um caso, a caso comprovado, de um escândalo sem proporções na história da nossa República, onde o ministro de uma Suprema Corte, um membro da Suprema Corte, estaria atuando junto à instituição pública, no caso o Banco Central, é uma autarquia, para tratar de assuntos do interesse de um banqueiro que é cliente de sua esposa e paga a sua esposa honorários multimilionários, né? Cara, isso é um prêmio, imagina isso aí na loteria. Às vezes eu vejo premiações de 50 milhões em loteria, então é como se este escritório estivesse ganhando com o cliente 2,5 vezes o valor de uma premiação lotérica expressiva. Então se vinha noticiando muito isso. Aí de repente o Sidney Vasquez foge. Está lá transtornado, está lá ruim das ideias, quer ir embora do país. Na verdade, qualquer pessoa com 2 neurônios, recurso financeiro e sem muita família para carregar nas costas, quer ir embora daqui, né? E se puder, vai realmente, porque não tem sentido mais você permanecer neste país insano. Mas vai lá, o cidadão tenta fugir. O que é que o Alexandre de Moraes faz? Ele, olha, diante disso que ocorreu com o Sidney Vasquez, essa tentativa de fuga totalmente atrapalhada, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma mega operação agora, com vários mandados de busca e apreensão, e muita gente vai voltar para a prisão domiciliar, como foi o caso do Felipe Martins. Então toda a mídia que estava falando sobre o Vorcaro, sobre Banco Master, sobre Alexandre de Moraes e sua esposa, de repente para de falar sobre isso e se foca apenas nos golpistas, nas pessoas que tentaram dar um golpe contra o Estado Democrático de Direito. E o golpe é bem curioso, né? Era um golpe escrito em um papel, aí uma pessoa perdeu um táxi, aí havia ali os Kids Pretos e o Sidney Vasquez, ou seja, de repente, por essa perda do táxi e uma perda de um papel e uma operação não tão bem sucedida do Sidney Vasquez, parando veículos durante a votação, então o golpe não aconteceu. E essas pessoas foram condenadas, cara, muita gente foi condenada em razão da prática desses atos contra o Estado Democrático de Direito,
e a gente presenciou algo que eu acho que nunca ocorreu na história desta república. Nós vimos militares, oficiais militares sendo presos, sendo condenados. Nós vimos muitos policiais do Distrito Federal, principalmente da PMDF, que é uma polícia custeada pela União, aliás, também sendo condenados, sendo presos. Enquanto isso, um monte de coisa que deveria realmente chamar a atenção da República, tendo o foco totalmente desvirtuado. Eu acho que eu nunca vi este país neste estado, cara. Realmente eu acho que não. Tem algo que eu gostei bastante quando se criou o juízo de garantias, né? Então a gente passou a ver muitas gravações de audiências de custódia. Cara, a gente viu cada coisa. Vou chegar lá. A gente viu, por exemplo, um preso que estava algemado. Então o magistrado, eu não faço audiência se ele estiver algemado. Aí o policial penal, poxa, eu estou sozinho aqui na sala, eu não posso retirar a algema dele, porque ele pode me atacar. Não, então eu não faço audiência assim. Ou então com outro custodiado em outra audiência. O senhor está com frio? Estou com frio. Fulano, tira o seu casaco e coloque nele. Aí o advogado se ofereceu, né, colocou também ali o casaco para o rapaz não ficar com frio. O senhor quer um cafezinho, um copo d'água? Ou seja, uma forma cordial de tratar o jurisdicionado, até porque ele ali, no momento, eu queria não rir, cara. No momento, ele é um cidadão, né? Ele é um cidadão e aquele juízo de garantias é para resguardar os direitos desse cidadão. Em outro momento, está lá a juíza, aí aparece o cidadão na tela, e ela, você de novo aqui, fulano, não acredito, né? E esse é o nosso país, meu amigo, e a gente vive para ver essas audiências de custódia, enquanto oficiais militares, policiais da PM, do DF, parlamentares e jornalistas estão sendo presos, perseguidos, precisando fugir do país, como foi o caso do Alan dos Santos, que fugiu do Brasil, conseguiu fugir do Brasil, depois conseguiu receber ali a sua família, e muita gente, curiosamente, ainda tira sarro da cara desse cidadão que precisou fugir do país para não terminar a sua vida como Oswaldo Eustáquio durante o período aqui em que ficou preso, foi destratado, foi humilhado, quase ficou paraplégico ou tetraplégico, humilhações diversas, né? A gente viu recentemente um dos presos lá, dos translocados, dos presos de 8 de janeiro, que ele falou das humilhações. Olha, nós fomos humilhados, nós tínhamos que ficar pelados, agachados, nós fomos tratados igual a animais, como se grandes terroristas ou narcotraficantes nós fôssemos. Esse cara prestou esse depoimento na CPI. Então a gente vive em um país, cara, onde a gente tem os terroristas do 8 de janeiro presos, para não esquecer do Clezão, que já foi de base enquanto preso, a moça do batom, que pegou a cabeleireira, né, Débora, quantos anos foram? 16 anos, por aquele rabisco, sendo que aquilo nem crime de dano é, porque é um batom. Então você vai lá e apaga. Se ela tivesse pego talvez uma picareta e destruído o monumento nacional, poxa, olha o que essa mulher fez. Crime de dano, sei lá quantas vezes qualificado, tudo bem. Aí justamente quando se está discutindo esses honorários advocatícios do escritório da família do Alexandre de Moraes, então a fuga do Sidney, o próprio Alexandre de Moraes, a tentativa de fuga, né? O próprio ministro resolve fazer uma mega operação, deflagrar uma mega operação, com vários mandatos de busca, apreensão, e determinando que as pessoas fiquem em prisão domiciliar. E de repente, magicamente, toda a mídia, né? Todo o mainstream midiático começa a falar sobre isso. E a gente esquece que a esposa desse mesmo ministro está recebendo honorários de 129 milhões de reais, sendo que o seu escritório, em aspectos técnicos, né, e de relevância jurídica nacional, seria considerado razoavelmente significante, se nós o compararmos com escritórios de grandes juristas que nós temos em nosso país. E fica tudo por isso mesmo, e as pessoas acham normal, e a vida cotidiano, né, continua a seguir. Cara, este lugar, este país, ele não está normal. Ele já não está normal há muito tempo. Tudo bem que aqui nunca foi as mil maravilhas, obviamente, mas a gente chegou ao ponto, me parece, onde fica me parecendo, né, um dos episódios de Twilight Zone. A gente não quer acreditar, a gente observa aquilo ali. Uma vez eu falei aqui, né, quando eu era guri, eu mostrei um boxe
da série Twilight Zone, e já falei aqui também de Arquivo X, meu apreço por Arquivo X. Eu adorava aquilo, descobri, felizmente, quando era não criança, mas pré-adolescente, e cultivei o gosto por ver e rever os episódios dessas séries durante muito tempo. E eu penso, cara, eu cresci para me ver, me encontrar em uma situação que eu considero mais insólita do que o que eu via naqueles episódios de Arquivo X, naqueles episódios de Twilight Zone. Em um país normal, razoavelmente normal, eu acredito que uma fuga dessa, atrapalhada, tentativa de fuga, como a do Vasquez, seria encarada apenas como uma curiosidade. As pessoas iriam sorrir, iriam comentar brevemente, noticiariam, e estaria por isso mesmo. Agora vamos voltar para temas realmente sérios aqui em nossa república. Qual um desses temas? É a atuação do escritório da advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E em 2023 houve um ADIM no Supremo questionando um dispositivo do CPC, Código de Processo Civil, sobre o impedimento a magistrados que julgassem casos de escritórios de advocacia de parentes, onde houvesse ali, parentes das pessoas que estão julgando. Então, o Supremo deu provimento a essa ADIM, com o voto, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse, não tem problema a gente julgar, nós, magistrados, julgarmos ações de escritórios que tenham ali, como membros, parentes nossos. É algo totalmente normal. Houve também o voto do ministro Gilmar Mendes, que eu achei bem curioso, porque ele mencionou o seguinte: é muito difícil, por exemplo, em uma corte como o Supremo, a gente ficar fazendo essa separação de processos, verificando caso a caso ali os escritórios, para excluir um ou outro ministro. Cara, realmente, na era digital, na era das IAs, é tão difícil assim haver um sistema que, mesmo eletronicamente, acuse, olha, essa ação aqui é do escritório X, o escritório X, ele está nessa lista, ele tem tais membros, está ali, lista de OAB, que mantém um parentesco até tal grau com tal ministro. Então, tal ministro fica automaticamente excluído do julgamento dessa ação. Mas, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, é como se precisasse mobilizar um monte de gente para olhar processo por processo, folhear, Os processos são eletrônicos, mas está lá os caras folheando os processos para analisar nomes de pessoas e assim ocorrer a suspeição ou impedimento conforme o caso. Eu vou até dar uma conferida aqui breve do que se trata realmente essa ADIM, para ver se eu não estou falando bobagem. Vamos lá. Pronto, encontrei aqui, ADIM 5953. O STF, na ADIM 5953, considerou inconstitucional, como eu falei, parte do CPC, que impedia juízes de julgar casos de clientes de escritórios de advogados de seus parentes até o 3º grau, permitindo que um magistrado julgue, mas gerando debates sobre a imparcialidade, pois a regra visava evitar conflitos de interesses. Existe até um projeto de lei específico, pelo que eu vi aqui, tentando proibir a atuação de advogados, parentes de juízes, nos mesmos tribunais, o que é algo totalmente razoável, exceto na cabeça dos próprios juízes que concordam com isso. Mas enfim, o Supremo entendeu por 7-4, 7 votos a 4, que a proibição de um juiz julgar caso de cliente de escritório seu cônjuge, parente até o 3º grau, violava o princípio do juiz natural e era inviável de fiscalizar. Aquilo que eu falei, de acordo com o Gilmar Mendes, é muito difícil verificar isso aí, permitindo que o juiz atue nesses casos. Cara, muito difícil, inviável de fiscalizar. Em tempos de IA, de ferramentas eletrônicas, de supercomputadores, de banda larga, apenas um mero sistema poderia verificar, Estão aqui as OABs, os CPFs, fulano está impedido, ciclano está impedido, e assim funcionaria automaticamente. Um mero robozinho faria isso. Mas tudo bem. Então, em resumo, a decisão do Supremo permitiu esse julgamento, que é um tema polêmico ainda hoje, aliás, como deveria ser. Não é polêmico, mas ficou por isso mesmo. Então, com base nisso, não há problema algum que escritórios de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal cheguem ao Supremo Tribunal e os próprios parentes, ali ministros, apreciem esses processos. Isso é visto como normal em nosso país, cara. Enfim, em resumo, eu vi essa notícia do Sidney Vasquez, vou resumir o vídeo. Primeira coisa que me chamou a atenção é a forma estabanada que ele escolheu para fugir, o seu desespero. A sua fisionomia me chamou muita atenção. Você percebe ali que é um homem destruído, arruinado à vista do que era ainda há pouco tempo. Então me chamou a atenção essa notícia pelo lado cômico também da coisa, a sua tentativa de fuga
atabalhoada, totalmente atabalhoada. Me chamou a atenção como é que um cidadão desse pôde ser apontado como um grande pivô em uma tentativa de golpe contra nossas instituições democráticas, né, contra o Estado, para suprimir o Estado democrático de direito. Então daí eu também comecei a refletir como esse cara há pouco tempo tinha uma carreira bacana. Ele era um policial rodoviário, tá ok, empregozinho legal, foi diretor-geral da instituição, cargo bacana, e de repente ele, como tantas pessoas, oficiais do Exército, oficiais da PMDF, parlamentares, para citar também o Daniel Silveira, ou a Carla Zambelli, que está na Itália levando taca, né? A gente também viu esses dias que a Carla Zambelli está na Itália levando porrada de outras detentas. Como essas pessoas foram tão humilhadas, como o Clesão morreu na cadeia, como a cabeleireira do Batom recebeu 16 anos de chilindró por não ter cometido nem sequer talvez um crime de dano, no meu ponto de vista, obviamente, né? Acredito que eu posso expressar esse ponto de vista ou não, e como em meio a um debate essencial à nossa república, envolvendo um escritório de advocacia que, salvo engano, repito, salvo engano, não tenho certeza, possui apenas 3 sócios, a esposa do Alexandre e os 2 filhos do Alexandre. Como é que esse escritório recebe 129 milhões de honorários advocatícios do Vocaro, cujo banco quebrou, e no banco, aliás, é uma instituição onde fundos de pensão depositavam também valores, e como, curiosamente, durante este período recente, o próprio ministro, ele vinha mantendo contatos com o presidente do Banco Central do Brasil, o Galípolo. E, de acordo com o que se noticiou, ele realmente manteve esses contatos, mas seria para tratar sobre os efeitos da lei Magnitsky sobre a sua pessoa e como ele poderia operar no sistema financeiro, né? Só que aparentemente alguns contatos teriam ocorrido já quando tanto o ministro, né, quanto a sua esposa não estavam mais atingidos, não estavam mais sendo sancionados pela lei Magnitsky. Se aproveitou o momento da fuga do Sidney Vasquez para mandar novamente todo mundo, muita gente aí, né, para a prisão domiciliar e para cumprimentos de mandados de busca e apreensão, o que era o que a grande mídia queria, né? O mainstream midiático queria, para levar o foco para outra coisa, né? Olha, os golpistas estão novamente se articulando, talvez para tentarem dar um golpe. Será isso? Aí está todo mundo agora atento a isso, né? Será que os kids pretos também surgirão aí com nova tentativa de golpe, um golpe rascunhado em um papel, mas novamente talvez alguém perca esse papel e perca um táxi, e por isso é que não haverá um golpe de Estado nesta republiqueta fodida. Cara, nossa situação é insólita. Este país se tornou algo realmente insólito. Bem, são apenas algumas elucubrações que surgiram assim, né? A gente vai tecendo essas elucubrações diante do ocorrido, porque chamou muita atenção essa fuga e tudo que se conseguiu depois em termos de foco midiático, graças a essa fuga, que a gente percebe que é a fuga de um cara que está desesperado, que se ferrou na vida, né, tá fudido, e que só queria vazar deste país. Embora, obviamente, não possa, né, ele tem restrições judiciais que não permitem isso. Ele foi tão ingênuo, aliás, que o que garante que ele, chegando em El Salvador, ele teria guarida ali. Por que ele teria guarida ali? Ele ficaria, eu acredito, cairia no conto como a Carla Zambelli, que fugiu para a Itália e agora está presa na Itália, levando cacete de outras presas. E isso só me lembra o que eu falei aqui anteriormente sobre Bolsonaro, cara. Que presidente da República decepcionante que nós tivemos. E ainda jogou todas essas pessoas, né? Jogou a vida de todas essas pessoas que se mantiveram próximo a ele no lixo, basicamente. Não quero estender mais sobre o Bolsonaro aqui, porque isso dá pano para manga. E o que eu tinha a falar sobre o ex-presidente Bolsonaro, eu já falei em um vídeo anterior. Vou deixar aqui também linkado na descrição. Enfim, vou ficando por aqui. Abraço a todos, tudo de bom e até a próxima.